E vamos agora falar de outro tema muito importante, que é a legalização da cannabis, a cannabis. Vamos receber agora o professor Paulo Pereira, da PUC de São Paulo, que está lançando aqui esta obra, Cannabis Global Co., Consenso Fissurado, que está há 15 anos, né, estudando o tema. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Renato? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco a respeito desse tema. Estava vendo aí na última conversa, né, a gente estava falando de uma cachaçinha, estava falando de um conhaquinho, e as drogas estão aí, né? Circulando na nossa vida, circulando na sociedade. A gente tem que pensar a respeito desse tema. Acho que é um tema dos mais fundamentais aí, como a gente tem visto nos últimos tempos, né? Pois é, você falou o álcool, né, legalizado, cigarro, açúcar. Sim, por que, né, a cannabis, que tem muita gente que diz até que tem menos efeitos colaterais até se usado com uso, né? Por que até hoje a gente não conseguiu avançar nesse debate no Brasil de lei, né, da legalização? E como essa legalização, como liberar a cannabis, traria benefícios ao combate ao crime organizado, que a gente tem falado muito, né, na última semana, depois daquela operação desastrosa, matança do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Então, são duas perguntas, né, bem, mas queria que você respondesse. Não, legal, Adriana. Bom, na verdade, assim, eu acho que quando a gente pensa no tema das drogas, né, acho que ele é um tema muito espinhoso, né? E porque ele envolve, enfim, envolve muito preconceito, envolve uma história que é uma história de violência, uma história de racismo, enfim, isso em todos os países, né? No Brasil não é diferente, mas é impressionante, na verdade, como a gente tem passado por um momento de reflexão, né, sobre, enfim, o que a gente faz, na verdade, com o tema das drogas, dado que a ideia de proibir, de reprimir, etc., claramente ela não tem gerado efeitos positivos na nossa sociedade há muitas décadas, né? Então, na verdade, acho que tem um debate que está acontecendo hoje em todo lugar, que é, bom, essa história de guerra às drogas, essa história de repressão às drogas, essa ideia de deixar tudo proibido, só tem criado mais problemas no mundo, né? As pessoas não deixaram de usar as drogas que são proibidas, as pessoas usam drogas que, enfim, geram uma série de outros problemas, porque elas nem têm controle de qualidade, por exemplo, como tem minimamente o álcool e tudo mais, né? Não tem nenhum tipo de supervisão e, além disso, é um mercado ilegal que gera um estímulo muito grande para organizações criminosas, né? Que no final das contas, grande parte das organizações criminosas se mantém, né, e se reproduz porque existe um mercado ilegal extremamente lucrativo. A gente está falando de bilhões e bilhões de dólares circulando no mundo que são gerados a partir do mercado ilegal de cocaína, de maconha, de êxtase, de opioides, enfim, um universo extremamente complexo. Então, quando a gente olha e fala assim, bom, o que está acontecendo? A gente tem que fazer esse debate de um jeito um pouco mais racional, né? Mais científico, né? E menos voltado a preconceitos. Então, quando você me perguntou, bom, e aí, né? O que a gente vê da cannabis hoje é que o mundo está mudando em relação a isso. Os Estados Unidos, que foi o berço do proibicionismo, da violência, da guerra às drogas, hoje em dia, mais da metade dos estados americanos regularam a cannabis para fins recreativos. O pessoal pode ir lá comprar na lojinha ali da esquina cannabis para fumar, do mesmo jeito que compra uma bebida alcoólica, né? Do mesmo jeito que compra cerveja, ele pode ir lá fumar cannabis, pegar cannabis ali do lado. Isso nos Estados Unidos, que é o berço do proibicionismo. E praticamente todos os estados dos Estados Unidos, né, regularam algum programa de acesso medicinal à cannabis, né? Então, no final das contas, só está faltando, na verdade, a regulação federal, porque a regulação estadual está extremamente desenvolvida, né, naquele país, e o que você vê é outras experiências acontecendo em todo o mundo, né? O Canadá é uma outra experiência muito importante. O Canadá fez a regulação do mercado integral da cannabis, recreativa, e a medicinal foi desde 2001. O nosso vizinho aqui, o Uruguai, com o saudoso, incrível Pepe Mujica, né, uma pessoa revolucionária que encarou
né, esse tema, né, foi uma pessoa, um líder de esquerda dos mais importantes que a gente teve no mundo, que encarou esse tema espinhoso da regulação da cannabis, foi para cima, fez a proposta, aprovou e foi o primeiro país, em 2013, o primeiro país do mundo a fazer a regulação da cannabis para fins recreativos, né? E a gente tem muitas outras experiências de descriminalização da cannabis para uso pessoal, regulação da cannabis, isso na América Latina, na África, na Ásia, na Europa, né? Então, na verdade, a gente tem, vamos dizer, uma profusão, um monte de gente pensando e tentando criar novas formas de lidar com essa droga específica, que foi uma das drogas mais criminalizadas, se não a droga mais criminalizada da história contemporânea, né? E aí você me pergunta, bom, por que aqui no Brasil a coisa não anda, né? Bom, na verdade a coisa anda em parte, né? E aí que está a questão, né? Ela anda em parte e anda para caminhos que são caminhos problemáticos. De um lado, a guerra às drogas continua sendo a tônica aqui do nosso país. Haja visto o desastre, né? O massacre, né? A carnificina que foi feita pelo Caio Castro lá no Rio de Janeiro, e com apoio, né? Apoio da população, uma parte da população apoia, né? Enfim, né? Você tem dividendos políticos que vêm desse tipo de ação violenta. E isso tudo está muito conectado à nossa história, né? Uma história que não consegue enxergar outra maneira de lidar com as drogas que não nessa base da repressão da bala, vamos dizer assim. Mas, de outro lado, se a gente for olhar, hoje em dia o Brasil tem uma regulação da cannabis para fins medicinais, né? As pessoas podem comprar na farmácia cannabis para fins medicinais, se tiver prescrição de um médico, podem buscar meios de fazer importação de remédios para uso medicinal. Então, hoje em dia se sabe que a cannabis tem muitos usos medicinais e o Brasil avançou nisso, e não é que avançou porque o governo achou, né, fundamental ou o Congresso achou, pelo contrário, o Congresso está parado lá com as pautas de regulação, né, não faz nada. Mas os movimentos sociais tiveram uma importância fundamental na pressão sobre a Anvisa, principalmente, desde a década de 2010, pressionando muito para conseguir algum tipo de regulação. E conseguiu. Né? Hoje em dia, a gente tem algumas formas de regulação da cannabis para fins medicinais e avança o debate. Bom, teve o STF, fez a descriminalização do porte de cannabis para uso pessoal, né? Então até 40 gramas as pessoas podem importar para uso pessoal hoje em dia pela decisão do STF. Ainda não está com uma lei regulamentada em relação a isso, mas tem uma decisão do STF. Então você tem, vamos dizer, movimentos que estão acontecendo no país. Mas o mais importante, que eu acho que a tua pergunta vai nesse sentido, é, ainda com esses movimentos globais que eu mencionei, né? Ainda com pressão muito grande da sociedade, e, vamos dizer, uma necessidade da gente repensar nossa política de drogas, ainda assim, a gente caminha muito pouco dentro daquilo que o Brasil poderia caminhar e ser protagonista, na verdade, na América do Sul, no sentido de apontar novos caminhos de lidar com essa temática, né, Adriano? Então, assim, eu acho que ainda a gente está muito aquém de avançar nessa discussão. Primeiro, ainda mantendo uma política extremamente repressiva em relação às drogas, que alimenta o crime organizado, alimenta PCC, alimenta Comando Vermelho, alimenta Amigo dos Amigos, alimenta Comando do Norte, alimenta, enfim, todas as organizações criminosas que a gente tem no país, né? Violenta a população mais pobre e marginalizada com ações policiais absolutamente, enfim, sem qualquer tipo de planejamento, como foi no caso do Rio de Janeiro, simplesmente no sentido de dar uma resposta, entre aspas, né, à sociedade com matança. Então, assim, matou mais um traficante, como se isso fosse resolver alguma coisa, né? E, no final das contas, ainda caminha a passos muito lentos qualquer lei que possa regular o uso medicinal, olhar para a temática de justiça social vinculada ao tema das drogas, ou seja, tratar as drogas não como um problema, mas como uma solução que, inclusive, pode trazer desenvolvimento para o nosso país, né? E isso a gente tem visto em outros espaços, em outros países, como eu mencionei aqui. Então, eu acho que tem uma porta aberta, eu finalizo aqui assim, para a gente poder continuar o papo, mas acho que tem uma porta aberta para a gente poder, junto com os movimentos sociais, em articulação, né, com os agentes públicos, a gente poder pensar novos caminhos que saiam
desse disco quebrado que a gente tem, que ele é triste, ele é violento, e que é na base da repressão e na base das exclusões. Se a gente conseguir encontrar um outro caminho que seja mais produtivo, obviamente todo mundo vai sair ganhando. Então, eu acho que esse é um olhar que a gente tem que ter sobre essa temática. Ô, Paulo, como é que ficou essa... teve uma decisão no Supremo da descriminalização para quem tem até 40 gramas de maconha, se não me engano, e aí também até sobre plantar uma quantidade X de mudas, ter, né, 4, 5, não lembro exatamente o número, você deve ter isso de cabeça. 6. Mas outro dia eu perguntava para o meu advogado, eu falei assim, vem cá, as pessoas podem trafegar com maconha no ônibus? Falou, não, é arriscado, não pode. Quer dizer, não está regulamentado, é isso? Na verdade, você tem uma decisão do STF, que ela ainda precisa ser, vamos dizer, os detalhes dessa decisão, porque a decisão foi essa, né? Ela deixou de ser crime, ou seja, as pessoas não podem ser presas por isso, as pessoas não assinam nenhum artigo que é de criminalização, como era o antigo artigo 28, né, da lei de 2006, mas, ainda assim, ela é uma infração, né? Primeiro é isso, ela continua sendo uma infração que pode gerar uma obrigatoriedade de serviço comunitário, pode obrigar uma participação num programa educacional, pode gerar uma multa, tem esses elementos, ou seja, continua sendo uma infração, ainda que não seja crime, ou seja, não é que pode andar com 40 gramas de maconha, isso não é permitido pelo governo, né? Não é permitido pelo Estado brasileiro, mas você não é considerado um criminoso se você for pego com essa quantidade. Ainda assim, essa decisão do STF precisa passar por um detalhamento, obviamente, para que ela se transforme em uma regra operacional dentro da nossa sociedade. E para isso, precisa ter decisões e uma certa organização administrativa do Conselho Nacional de Justiça e órgãos específicos dentro do CNJ que vão estabelecer procedimentos, encaminhamentos, etc., para quem for pego com essa quantidade. E a verdade é que a gente sabe que, ainda que exista essa decisão do STF, como essa decisão ainda é, vamos dizer, a gente está falando de uma decisão de uma Suprema Corte, a gente não está falando do procedimento, vamos dizer, da atuação do policial ali na ponta, na comunidade pobre. Então, é óbvio que você tem uma discrepância muito grande entre essa decisão do STF existir e ela ganhar, vamos dizer, realidade nos territórios, né? A realidade, enfim, no cotidiano da vida das pessoas, né? Então, acho que essa introjeção desse processo vem com outras decisões de outras instâncias intermediárias da justiça e também, principalmente, com uma criação de uma cultura nova em relação ao tratamento da cannabis, que é uma cultura de maior flexibilidade e de um entendimento de que essa droga ela não é problemática o suficiente para que ela repercuta em tanto de violência que ela ainda repercute no nosso cotidiano. É isso. Não, e vocês estão lembrando aqui daquelas imagens, acho que foi mês passado, da Associação Gaia, né, que os policiais destruindo as plantações e, assim, eles estavam produzindo para medicamentos, né, Paulo? E, assim, o quanto o Brasil também perde, comecei a ler aqui o seu livro, né, que você chama do capitalismo canábico, né, de quanto que poderia, assim, resultar em empresas, em um mercado que outros países estão, como até os Estados Unidos já têm, né? E aqui estão destruindo aquelas cenas, nossa, viralizaram, né? A polícia destruindo toda a produção. Aquilo ali não pode dar uma investigação e ser responsabilizado quem tomou fez aquela destruição, Paulo? Renato, eu acho que a grande questão que coloca, enfim, eu acompanhei, né, pelo noticiário
o caso e colegas, né, que, enfim, acompanham, que são mais próximos, inclusive, o pessoal da Rede Reforma, que é um pessoal que é pro bono, que trabalha, né, enfim, de forma gratuita para apoiar, né, pessoas que buscam acesso a cannabis para fins medicinais, etc., e batalha contra essa lógica da guerra às drogas. Eu acompanhei muito do que o pessoal falou. A grande questão é o seguinte, né? Como a gente não tem uma lei, né, enfim, organizando, por exemplo, o funcionamento das associações de cannabis para fins medicinais, o que acontece é que existe uma grande arbitrariedade, né, da forma como você vai ter o tratamento desses grupos. Então, assim, se você for pensar de maneira muito objetiva, cara, as associações elas têm sido fundamentais para dar acesso às pessoas para cannabis para fins medicinais no Brasil. Na ausência de uma lei, que a gente ainda não tem, essas associações elas conseguiram criar por organização social própria, né, o funcionamento de cultivos. Às vezes os cultivos, inclusive, eles não são regulamentados. Mas o objetivo da associação é um objetivo que é constitucional, de acesso à saúde, de direitos humanos. Então, assim, tem uma situação muito ambígua nesse lugar, porque como não tem a lei, você fica nessa arbitrariedade da polícia achar que o pessoal está plantando para vender. Aí eles demonstram que não é. Aí pede desculpa. Aí volta. Aí fala que não vai. Aí entra com pedido na justiça. A justiça dá um habeas corpus. E assim vai funcionando. Ou seja, o que eu quero dizer com isso um pouco é que, bom, pode dar alguma investigação? Pode, mas o que acontece é que existe uma situação de ambiguidade que muitas vezes permite arbitrariedade de instituições que são conservadoras, como é o caso da polícia, e também de juízes que são conservadores e que podem olhar e falar, não, mas isso não está regulamentado, não pode. E aí o que acontece? Muitas vezes as associações trabalham na base da desobediência civil, olhando e falando assim, não, a gente faz uma coisa que é correta, a lei ela é uma lei errada, existe sim o direito das pessoas de terem acesso a cannabis para fins medicinais, e a gente vai fazer isso, vai com o apoio da sociedade, vai com a denúncia e vai forçar o Estado a reconhecer o nosso direito e o direito de fazer isso. Às vezes dá problema, como aconteceu com a Santa Gaia. Mas tem muitos outros casos em que conseguiam se manter. Eu estou torcendo, obviamente, tem muita gente mobilizada no caso da Santa Gaia para que eles possam voltar a atuar e voltar a fornecer os remédios. E nesse sentido, se é necessário ter alguma supervisão da Anvisa, etc., que tenha supervisão. Agora, o que não dá é você chegar e mandar a polícia lá quebrar tudo e prender tudo e destruir um trabalho de anos que esse pessoal fazia. Então o que precisa fazer? Precisa ter alguma supervisão? Que tenha supervisão. Precisa apresentar a documentação XYZ? Que apresente a documentação. Agora, o problema, sempre quando a gente fala de drogas, é que as pessoas estão acostumadas a ir para os extremos. Então, assim, fala assim, não, droga não pode? Então quebra tudo, prende as pessoas, bota na cadeia e fala, não, calma, gente, né, é assim que a gente vai lidar com o tema de acesso à saúde, como é o caso do acesso medicinal da cannabis? Então, acho que esse que é o ponto fundamental, Renato. E tem muita gente olhando exatamente para fazer as denúncias e tentar ir atrás de uma solução para essas... E não é só essa associação. Tem muitas associações que passam por situações de violência, de repressão, etc. Né? Principalmente associações que são associações menores, associações que estão em comunidades, enfim, que são comunidades racializadas, então comunidades negras, comunidades mais pobres. Essas sofrem muito mais, inclusive, do que as comunidades mais consolidadas, que são comunidades, né, associações que são lideradas por pessoas brancas, são pessoas que, enfim, têm muitas vezes acesso a um tipo de proteção jurídica que em comunidades mais pobres você não tem esse acesso. Então, esses elementos todos têm que ser levados em conta quando a gente faz esse debate, né? Isso é um ponto fundamental que a gente tem que ter, em conta. Né? Muito bem. Muito bem, a Kelly está dizendo, né? Os produtos são excelentes para dores, o uso óleo é caríssimo, quem sofre, né, é quem faz uso medicinal. Liberar abre uma gigante oportunidade de tratamentos e também de negócio, gerando empregos, inclusive no uso adulto, como diz aqui no livro o professor Paulo Pereira. Está à venda em todas as plataformas. Onde encontrar o livro, Paulo? Na Amazon. A Amazon é a plataforma mais fácil de encontrar, né? Tá lá em Kindle e também em impresso, né? E na editora Educ, editora da PUC São Paulo, onde eu sou professor lá de Relações Internacionais, também é possível fazer a compra tanto do Kindle quanto
do impresso. Então, o e-book e tudo mais. São essas possibilidades. Legal. Então, quem quiser aí se aprofundar, saber mais, compre o livro do professor Paulo, Cannabis Global Co. Consenso Fissurado, um estudo de relações internacionais sobre o nexo entre drogas e capitalismo. Muito legal. Parabéns pelo estudo, pelo trabalho, e muito obrigada pela entrevista, Paulo. Até a próxima. Obrigado, Adriana. Obrigado, Renato. Um abraço para Valeu, vocês. Paulo. Abração, viu? Abração. Tchau. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.